te ensinar a eletrônica do zero rumo à faixa preta, tá? Quando eu falo aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, isso quer dizer exatamente o seguinte: a gente tem como meta de vida dentro do Eletrônica Fácil fazer com que vocês possam realizar os seus sonhos, conquistar os seus objetivos e fazer então com que você possa arrumar as placas que vocês têm que arrumar no decorrer do tempo, desenvolver os projetos que vocês querem desenvolver no decorrer do tempo, entender como os circuitos eletrônicos funcionam no decorrer do tempo. E por que, professor, por que você está falando essa parada aí de no decorrer do tempo? Sabe por quê? Porque não existe resultado milagroso, como se fosse um pendrive que coloca aqui e tal, tira da cabeça do professor Rodolfo, vai, coloca aí na sua cabeça e resolve o problema. Não. Tudo é um processo de aprendizado. E quando você entende que você vai entrar numa metodologia, num passo a passo, testado e comprovado aí por milhares de alunos do Eletrônica Fácil, inclusive é para ter aluno Eletrônica Fácil ao vivo aí com a gente já, né? Você entende que tudo passa por maturação, é maturidade. Maturidade de qualquer pessoa vem com o quê? Vem com o tempo. Então, a sua maturidade na eletrônica vai vir com o tempo também. Então, o que você precisa? Primeiro, você precisa dar o primeiro passo. Fala assim, eu quero aprender eletrônica, eu quero realizar os meus sonhos na área. E o segundo passo é confiar no trabalho do professor Rodolfo, que o que eu faço da minha vida é exatamente isso. É trazer a felicidade no aprendizado da eletrônica para vocês realizarem todos os seus sonhos, inclusive mostrando como localizar curto-circuito em placa eletrônica, que é o tema da live de hoje, tá? Beleza, meus queridos? Então, hoje, nós vamos analisar esse conteúdo aqui dentro da plataforma, exatamente o módulo final do curso de Eletrônica Fácil, tá? Dentro da plataforma do curso de Eletrônica Fácil, temos aqui o bônus 4, que é o método Kelvin 4 pontas para a localização de curto-circuito em placa, e hoje a gente vai falar exatamente sobre esse tema que é muito importante para qualquer pessoa que quer arrumar qualquer placa eletrônica. Como é que eu faço, professor, para localizar o verdadeiro curto-circuito na placa eletrônica? Tem 10 circuitos integrados, 10 capacitores, e aí como é que eu faço? Para saber exatamente qual é o componente que está com defeito, o componente que está com problema. Então, nós vamos mostrar aqui como é que aplica o método Kelvin 4 pontas, para que você possa, então, já abrir a sua mente e entender a didática Eletrônica Fácil e entrar para a nossa família Eletrônica Fácil com esse conteúdo super prático, super importante para qualquer nicho da eletrônica. Então, tem curto-circuito em placa de automação de portão? Tem. Tem placa de celular? Tem. Tem placa de MacBook, notebook, videogame, seja a placa que for, tem, porque pode pintar curto-circuito em qualquer malha, entre qualquer trechinho de alimentação de qualquer placa eletrônica. Então, quando você aprende um método de como localizar o curto, isso pode se aplicar a qualquer placa do nosso dia a dia. É por isso que a galera pergunta assim para mim, professor, mas com o curso de Eletrônica Fácil, com os conteúdos do Eletrônica Fácil, eu vou conseguir achar problema em qualquer placa. Uma vez que você aprende um método, você pode achar o problema em qualquer placa eletrônica. Não esquece de clicar nos links aqui da descrição do vídeo, aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta com curso de eletrônica fácil, curso de digital e Arduino para iniciantes, soldagem de soldagem eletrônica e também remoção e restauração de resinas em placas eletrônicas aqui no nosso querido Eletrônica Fácil e baixar nossos e-books gratuitos também. E para aqueles que ficarem até o final da nossa Masterclass de hoje, temos um presente super especial, vamos que vamos. Então, primeiramente, eu quero passar aqui um panorama para vocês. Ó, aqui a gente está dentro da plataforma do curso de Eletrônica Fácil, tá? Beleza? Mas o que eu quero mostrar rapidão aqui para vocês, ó. Quando você olha para uma placa eletrônica como essa aqui, ó, tá vendo? Ó, quando você olha para qualquer placa eletrônica, gente, de qualquer equipamento, tem a sua inteligência. Tem um sistema digital, que é o que a gente ensina lá no curso de Eletrônica Digital para vocês, tá? E qual é que é a parada? Os sistemas digitais, os sistemas programados, microcontroladores, microprocessadores, os circuitos integrados das placas eletrônicas tipicamente são alimentados em corrente contínua. Então anota aqui para mim no campo de comentários. Os CIs são alimentados em 2 pinos por corrente contínua. VCC, GND. São os 2 pinos típicos, tá? Então, todo CI é alimentado em corrente contínua.
Anota aqui para mim, no campo de comentários, tá? Por quê? Porque a corrente contínua é o que faz com que os circuitos possam ser, então, energizados e lá dentro de cada CI vai ter a sua lógica fixa de funcionamento, que a gente pode chamar de lógica discreta de funcionamento, né? Lógica rígida de funcionamento, tá bom? Ou seja, o CI só faz aquilo, só tem uma função naquela placa eletrônica, como também pode ser um CI com lógica flexível, né? Então pode ser um CI programável, pode ser um microcontrolador, pode ser um microprocessador. E todos os CIs são alimentados em corrente contínua. Tá bom? Então já anota isso aqui para mim no campo de comentários, isso é muito importante, tá? Depois que você sabe isso, gente, ó, tem uma outra coisa muito importante que é o seguinte: os CIs, eles vão trabalhar geralmente em qual tensão? Vão trabalhar em 5 volts, vão trabalhar em 3.3 volts, vão trabalhar em 1.8 volts, podem trabalhar em 12 volts. E olha o Thiago Copino aqui, ó. Isso aí, Thiagão, participação, meu querido, vamos para cima. Isso aí. E aí, gente, o que acontece? Quando você tem uma placa eletrônica como essa daqui, que eu vou mostrar para vocês, olha lá. Automaticamente você bate o olho aqui na placa e você vê aqui escrito aqui, ó, 5VCC no conector, 5VCC. Então isso aqui indica claramente que essa placa eletrônica aqui, com esse sistema digital aqui, vai trabalhar com 5 volts. Ótimo, 5 volts. E aí esses 5 volts, eles vão ser distribuídos então por toda essa galera aqui digital. Todos esses CIs e todos os componentes, todos os capacitores que estejam ligados entre mais 5 volts e 0 volts. Entre positivo e negativo, tá? Bom, a partir disso, você deve estar perguntando assim, professor, mas calma aí, como que eu sei de onde vem a alimentação na placa eletrônica? Bate o olho nos conectores. Sempre tem conector na placa eletrônica que vai ter pelo menos uma alimentação principal lá. Uma tensão elétrica lá, um positivo e um negativo, que vai distribuir energia para a placa toda. Então, no nosso caso, opa, bateu o olho aqui, ó, tem o quê? 5 volts. Opa, então eu sei que a origem da minha energia, da minha alimentação, está aqui, ó. Nesses 5 volts aqui, ó, nesse 5 VCC. Tá? Legal, sei a origem. Agora, como que eu tenho certeza que esse 5 positivo está chegando lá nos pinos positivos para alimentar a placa e o negativo está chegando no negativo? De duas maneiras. Ou você tem um esquema eletrônico em mãos. Se você tem um esquema impressinho, bonitinho, PDF maravilhoso, tá tudo top. Tá tudo fácil. Nossa, ficou top, melzinho na chupeta. Se você não tem um esquema, gente, aí você tem que usar a famosa medição de continuidade elétrica. Você vai pegar o seu multímetro, vai pegar e vai seguindo a trilha da placa, e você vai ver lá, opa, fixa no positivo, vai seguindo a trilha, e você vai ver que vai chegando nos pinos de quem? Exatamente dos circuitos integrados. E dos capacitores que estão ligados nos circuitos integrados, tá? Beleza? Então, tem que seguir a trilha, não tem jeito. E aí eu tenho algo muito importante para dizer para vocês, pessoal. A maioria das placas, ó, vou até fixar em mim aqui a câmera de novo, ó. A maioria das placas não tem esquema. A maioria das placas não tem esquema eletrônico prontinho. Por quê? Porque a maioria das empresas escondem os esquemas para não facilitar para os técnicos repararem as placas, porque as grandes empresas querem que você faça, sabe o quê? Somente fique trocando placa. Então, as grandes empresas querem que, ao invés de reparar a placa, onde o técnico reparador ganha mais e o cliente paga menos, e assim que você vai fazer a sua renda extra com curso de eletrônica fácil, com treinamento de eletrônica fácil, os fabricantes não querem que você facilite essa parada para você, não. Então, ela não te dá o esquema. Tá tudo bem. Se não tem o esquema, você precisa fazer o quê? Você precisa aprender a lidar sem esquema. E aí, para lidar sem esquema, você tem que seguir trilha. Vai seguindo os caminhos, vai seguindo os caminhos. Tá difícil de enxergar? Coloca o flash do celular embaixo. Vai clarear ali, vai mostrar exatamente as trilhas de cobre para você da placa eletrônica. Tá bom? Hashtag segue a trilha. Já deixa aqui a hashtag segue a trilha
para mim no campo de comentários e vamos para cima. Quero ver quem está engajado com essa aula feita com muito carinho aqui para vocês, tá bom, gente? Hashtag segue a trilha, tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. Então, a partir disso, pessoal, você sabe que tem um conector de alimentação. Seguiu a trilha aqui, você vai ver que tem múltiplos CIs que estão ligados entre 5 volts e o outro pino dele está ligado lá no 0 volt. Beleza. Aí vem a seguinte pergunta. Professor, mas como que eu faço? Como é que eu faço para saber, professor? Quais são exatamente os pinos do CI que tem que receber positivo e negativo para me ajudar a seguir as trilhas? Dá para saber? A resposta é claro que dá. Para isso, você precisa pesquisar o datasheet dos componentes eletrônicos. E você pode também pesquisar pelo pinout, tá bom? Então, ó, vem comigo que você passa de ano. Vamos que vamos para cima que essa aula tá top demais. Vamos lá, ó. Abriu o seu Google? Abriu lá. Ô, Google, me ajuda aí, meu querido. Vamos para cima. Quando você pega e olha para a placa eletrônica, é muito importante que você veja o código do componente eletrônico que está lá. O código do componente eletrônico que está lá na placa. Então, por exemplo, nessa placa aqui, ó, tinha lá o 4511, CI 4511. Então, se você quer ver como é que está a distribuição de pinos do 4511, ó, tem essa palavrinha mágica aqui que eu vou colocar no chat para você. Ó, pinout. Ó, o Cléo acabou de fazer inscrição, vamos para cima, tamo junto, meu querido. Vamos que vamos, ó. Pinout, gente, anote essa frase para mim aqui no chat. Pinout. Eu quero ver quem tá ao vivaço, quem tá comprometido aí comigo. Anota aí, pinout. Pinout. Tá bom? Isso é fundamental para você saber qual é a função de cada pino do circuito integrado. Pinout, anota aí. Pinout. Sem o pinout ou sem o datasheet, fica difícil você saber qual que é a função de cada pininho lá do seu circuito integrado, tá? Beleza? É isso aí, gente. Pinout, pinout. Bom demais. Obrigado pela participação. Vamos que vamos pra cima. Bom demais. Show de bola. Gente, pinout. Beleza. 4511 pinout. Aí você clica aqui na imagem, ó. Aqui, ó. Vão ter várias imagens top. Várias mesmo, tá? E aí, isso aqui clareia a mente da gente, por quê? Olha lá. Tá falando aqui na imagem do pinout que o pino 16 é o VCC e o 8 é o GND. Opa, legal! 8 GND. GND é o pino de alimentação negativa. VCC, tensão em corrente contínua. Pino de alimentação positiva. Olha lá que massa. Então, o pino 8, olha só que massa. A gente descobriu que o 8 é GND e o 16 é VCC. Bom demais. E o datasheet é o mapa do tesouro, né, meu querido Brito? Bom demais, meu querido, ó. Então, 8 GND e 16 VCC. Isso é muito importante porque isso aí vai nortear para mim que o pino 8 é negativo e o 16 é positivo. Quando você for aplicar o método Kelvin 4 pontas para localizar o curto da placa, você tem que colocar negativo no pino que é negativo e positivo no que é positivo, porque se você inverter, você pode energizar os componentes de forma invertida e você, com o Kelvin, pode queimar a placa eletrônica. Então, lembra sempre qual é o pino negativo e qual é o pino positivo, que não pode ser invertido no teste, tá? Beleza? Então, 8 negativo, 16 positivo, beleza. Aí você está lá, top de linha na sua pesquisa e na sua placa eletrônica. E aí tem o nosso querido CI 4060 lá, 4060 pinout. E aí você abre lá o 4060, aqui o pinout dele, e ele mostra claramente para nós o quê? Que a alimentação, todo CI tem 2 pinos de alimentação para ele funcionar. É os pinos que vão determinar a energia, a alimentação do cérebro lá do CI para que ele funcione, gente.
Então, todo CI tem que ter pelo menos 2 pinos, uma alimentação negativa e outra alimentação positiva. Isso é muito importante você fixar aí na sua mente, tá? Então, 8, GND, 16, VCC. Maravilha, repetiu-se o padrão. Beleza. Aí, nessa mesma placa, tem o 4512. 4512 pinout. Aí você abre aqui o 4512 pinout e ele mostra que o pino 16 é VCC e o 8 também é GND. Perfeito, top de linha. E nessa mesma placa a gente tem o 4013, o CI 4013. E o CI 4013 também aqui temos que o GND, opa. Aí tem um grande problema, gente, que é o seguinte, tá? Ó. Cuidado, tá? Cuidado com falar assim, não, então sempre 16 é positivo e 8 é negativo, né? O pino 8 é negativo, 16 positivo no 6. Calma. Os padrões, eles se repetem, mas não quer dizer que vale para tudo, tá? Não quer dizer que vale para tudo, não. Tá bom? Um exemplo disso, ó, é o que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Tá vendo só? Nesse CI aqui, que é o 4013, tá claramente mostrando para nós o que, meu querido? Minha querida, ó, que o pino 7 é o GND e o 14 é o VCC, ou o VDD. Tá bom? Então, quando o CI, circuito integrado, tem 16 pinos, existe uma chance muito grande do 8 ser negativo e o 16 ser positivo. Quando você tem um CI com 14 terminais, existe uma chance muito grande do 7 ser negativo e o 14 ser positivo, tá? Mas você sempre tem que pesquisar o pinout ou o datasheet, por quê? Por exemplo, tem um outro CI muito massa chamado 4026, tá? Ó. E aí tem o 4026, que também é 8 negativo e o 16 é o positivo. Pô, legal. Muito bem. Então vamos considerar aqui nesse caso, para manter esse padrão aqui, até para não confundir a mente de vocês também, os padrões aí do 8 negativo e do pino 16 positivo, tá bom, pessoal? Beleza? Antes da gente continuar, meus queridos, estão gostando dessa aula aqui? Tá legal? Tá curtindo? Então deixa aqui o seu like, deixa a hashtag aula top aqui para mim no chat para você mostrar para mim que você está aprendendo, está evoluindo, está crescendo com muita humildade, muita simplicidade. Anota a aula top aqui, quero só ver quem está engajado com a gente aqui. Ó. Alimentação podem ser 8, 16, 7, 14, legal. Por que isso é importante? Para você poder aplicar o método Kelvin em 4 pontas, tá? Beleza? Bom, agora o fato é o seguinte. Quando a gente pega e analisa aqui a plataforma do nosso treinamento, tá? A plataforma do curso de Eletrônica Fácil, existe algo muito importante que é o seguinte. Quando você tem, e é aí que eu queria chegar com vocês, chegar para explicar isso aqui para vocês, isso é muito importante, tá? Meus queridos, quando você tem, ó, presta muita atenção aqui, ó, fixa o olhar aqui no professor Rodolfo para você entender o que eu vou falar aqui para vocês. Quando na placa eletrônica você tem muitos componentes que são alimentados na mesma tensão elétrica, então, por exemplo, nessa simples placa eletrônica, a gente tem cerca de 6 CIs, né? 6 circuitos integrados lá. E ainda cada CI tem um capacitor. Tem um capacitor, professor Rodolfo, mostra para mim o capacitor aí. Pô, preciso mostrar, né, gente? Senão fica difícil, né? Ó, deixa eu pegar e mostrar aqui para vocês, tá? Ó, então tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos integrados. E em cada circuito integrado, lá em cima, tem 1, 2, 3, 4, tem 6 capacitores no total. Então eu tenho 6 CIs sendo alimentados entre 5 volts e 0 volt. E eu tenho 6 capacitores sendo alimentados entre 5 volts e 0 volt também. Isso aqui é mais uma dica bônus aqui, né? Cheio de dica bônus nessa aula top aqui para vocês, tá? Cada circuito integrado, gente, cada circuito integrado tem junto dele isso aqui, nossa, anota isso aqui no campo de comentários porque isso é muito importante. Isso aqui está em tudo quanto é placa eletrônica do nosso dia a dia, tá? Cada circuito integrado leva com ele um capacitor cerâmico. Pelo menos um.
Como assim, professor Rodolfo? Explica para mim. Vou explicar, ó. Vem comigo que você passa de ano. Vamos que vamos. Vamos para cima, que é só o começo de uma longa, bela e maravilhosa jornada, ó. Tamo junto. Quando você digita aqui, ó, capacitor de desacoplamento. Capacitor, ó, capacitor de desacoplamento. Capacitor de desacoplamento. Capacitor de desacoplamento. Cada circuito integrado, pessoal, cada circuito integrado da gente aqui, ó, clicar nessa imagem aqui, entre o pino de alimentação positivo dele e negativo, tem um capacitor cerâmico, geralmente de 100 nanofarad. E esse capacitor que está entre positivo e negativo, logo coladinho no CI, o mais próximo possível do CI, entre o pino positivo dele e negativo dele, serve para quando vier ruídos que pioram a qualidade de energia ali da alimentação do CI, esse capacitor pega o ruído e drena tudo para negativo, tudo para a terra. Ele é um filtro onde vai tirar todos esses ruídos na alimentação do circuito integrado e vai jogar para a terra para que só a parte maravilhosa, linear e maravilhosa energize o CI sem ruído. Então, um simples capacitor custa 10 centavos, 20 centavos no máximo. Entre positivo e negativo do CI, melhore muito a sua qualidade de energia, tá? E a regra básica é que cada CI tem que ter pelo menos aí um capacitor de desacoplamento de ruído. Olha lá, ó. Então aqui tem o load, né? Aqui é a carga, ó, que é o CI, o circuito integrado, positivo e negativo. Em paralelo ali, positivo e negativo, recebe um capacitorzinho chamado de decoupling, que nada mais é desacoplamento, tá? Beleza? Se você não sabia dessa, anota aqui, eu não sabia, no campo de comentários. Legal? E aí, gente? E aí, olha, aula topíssima. Bom demais, Marcos. Tamo junto, tá? Ó. E nesse momento, o que é importante você entender, então? Ó, que nós temos 6 circuitos integrados e cada circuito integrado com o seu capacitor. 6 capacitores. Então, o fato é o seguinte. Todos esses 12 dispositivos estão sendo alimentados entre positivo e negativo. Todos esses 12 dispositivos, 6 CIs e 6 capacitores, estão sendo alimentados entre positivo e negativo. Qual que é a parte ruim disso? Qualquer componente desse que venha a queimar, qualquer componente desses 12 que venha a queimar, apresentar defeito, de curto-circuito, interfere no funcionamento de todos. Interfere no funcionamento de todos os outros componentes, tá? Por quê, gente? Por quê? Porque o curto-circuito é uma resistência tendendo a 0 ohms. Vamos anotar isso aqui no chat, que é muito importante, ó. O curto-circuito é uma resistência tendendo a 0 ohms. Ó, se você é um aluno comprometido em eletrônica fácil, você repete essa frase aqui no campo de comentários, tá? O curto-circuito é uma resistência tendendo a 0 ohms. O mais próximo de zero possível. Mais próximo de zero possível, tá? Beleza? Curto-circuito é uma resistência tendendo a 0 ohms, tá? Beleza? Por que é tendendo a 0, gente? Porque pode ser 0.1, pode ser 0.2, pode ser 0.3, pode ser 0.5, pode ser 0.9, pode ser 1 ohm, por exemplo, tá? Beleza? Mas é muito importante que você entenda isso, que o curto-circuito é uma resistência tendendo a 0 ohms, tá? Beleza? E aí, o que acontece, gente? Você vai aprender dentro da plataforma, do curso de Eletrônica Fácil, a famosa lei de Ohm. Você vai aprender, tem que aprender, tá? Por que você tem que aprender? Isso aqui, a lei de Ohm tá lá no módulo antes. Por quê? Porque durante o curso a gente vai te preparando, vai te ensinando
passo a passo até chegar lá nas manutenções eletrônicas no final, tá? Olha lá. No módulo 9, o módulo 9 do curso de Eletrônica Fácil, você vai aprender a lei de Ohm. A lei de Ohm, que é a lei mais importante da eletricidade, tá? E a lei de Ohm, ela diz que a tensão elétrica é o produto da resistência vezes a corrente. A lei de Ohm diz que a tensão elétrica é resultante do produto da tensão da resistência vezes a corrente. R vezes I. Por isso que a gente sempre brinca assim, que quem vê ri na eletrônica de tão fácil que é através do professor Rodolfo e da família Eletrônica Fácil. Quem vê ri. Tá bom? Quem vê ri. Quem vê a eletrônica de tão fácil que é ri. Desde que esteja uma didática top. Tá bom? Então, vamos compartilhar o bloco de notas aqui com vocês. Ó, vamos lá? Então, o que é importante, gente? V é igual a R vezes I. Ou seja, tensão elétrica, tensão volt, que está lá no CI, é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Por isso que a gente fala, né, que quem vê, ri. Quem vê, R vezes I. Quem vê, ri, tá? E por que eu cheguei nesse ponto aqui para falar de curto-circuito para vocês? Tá bom? Por que eu falo disso aqui para chegar no curto-circuito? Bom, eu não falei lá que todos esses CIs vão ser alimentados com 5 volts? Então, 6 CIs alimentados com 5 volts, mais 6 capacitores alimentados com 5 volts e 0 volts. Como está todo mundo ligado em paralelo, todo mundo ligado na mesma linha, a tensão que está no paralelo, a tensão que está sobre todo mundo é a mesma. Isso a gente ensina para você no curso de eletrônica fácil também. Que no circuito paralelo, a tensão que está sobre os dispositivos é a mesma. E a corrente elétrica vai se dividindo, tá? Beleza? Mas se um circuito integrado entre o positivo e negativo. Então a gente não está analisando os circuitos integrados aqui, o pinout, ó. A gente não analisou aqui com amor e carinho, ó, o pinout, ó. Então, se um circuito integrado entre o seu positivo e o seu negativo entrar em curto, isso quer dizer que entre o pino 14 do 4013, por exemplo, entre o pino 14 do 4013 e o 7 do 4013, se ele entrar em curto, quer dizer que vai ter uma resistência entre o pino 14 e o pino 7 tendendo a 0 ohms. A resistência entre o pino 14 e o pino 7 será próximo a 0 ohms. E o que isso vai gerar na prática para nós? Se o 4013 lá do nosso relógio, da nossa placa eletrônica queimou, 0 ohms entre 14 e pino 7, aí entra a lei de Ohm para mostrar um negócio muito importante para nós, que é o seguinte. Vamos pegar a nossa calculadora? Vamos lá. Ó. Beleza, vamos lá. Calculadora. Você viu que a lei de Ohm é R vezes I. Tensão, resistência vezes corrente. Na multiplicação, gente, na multiplicação, se o R aqui, ó, se esse R aqui, ó, V é igual a R vezes I, se o R virar 0 ohms, qual vai ser a tensão elétrica? Fala para mim aí. Se um CI entrar em curto, se ele gerar 0 ohms entre positivo e negativo dele, qual que vai ser o cálculo da tensão? Quantos volts vai ficar no circuito integrado? V é igual a R vezes I. 0 ohms vezes qualquer coisa dá quanto, gente? 0 volt. Olha como é importante isso aqui que a gente está falando, tá? Olha como é importante isso aqui que a gente está falando.
Então, isso significa, anota aqui para mim no chat isso é muito importante. Todas as vezes que um CI numa malha entrar em curto, ele vai fazer com que toda aquela malha fique com 0 volt. Isso é, nossa gente, isso aqui é crucial para você entender. Nossa, aqui é fatal, ó. Então eu vou anotar aqui, vocês anotam no chat para mim, tá? Todas as vezes que um CI num circuito entrar em curto entre VCC e GND, ele ficará com 0 volt e fará com que todos os demais da malha fiquem com 0 volt também. Só isso aqui já vale um print. Só isso aqui você já ganhou essa aula, tá? Ó. Anota isso aqui para mim. Inclusive, tira uma foto aí, ó. Vou fazer um joia aqui, ó. Tá bom? Vou fazer um joia aqui. Tira uma foto pra gente postar no grupo VIP depois, ó. Então, toda vez, gente, que um CI ele queima, que gera 0 ohms lá internamente, ele vai ficar com 0 ohm, que vai induzir 0 volt entre os seus terminais. Todo mundo que está em paralelo com ele vai receber a mesma tensão, que é 0 volt. Aí eu pergunto para vocês, se o CI precisa de 5 volt, se o CI precisa de 5 volt para funcionar, se ele precisa de 5 volt para funcionar, se ele ficar com 0 volt, ele funciona ou não funciona? O que vocês acham? Anota aí para mim no chat aí. Anota para mim no chat aí. Funciona ou não funciona? Ficou com 0 volt. Era para trabalhar com 5 volt. Vai funcionar ou não vai funcionar? O Christian falou que não funciona. O Almério falou que não funciona. O Júlio falou que não funciona. O Cléo falou que não funciona. O Iris falou que ó, tendendo a 0 volt. O Brito falou que não funciona. O Cícero falou que não funciona. Ou seja, meus amados alunos da família Eletrônica Fácil, um CIzinho, gente, um CIzinho desse daqui, ó, um CIzinho desse aqui que entra em curto, ou um capacitor que entra em curto entre positivo e negativo, anula todo o funcionamento da fonte. Da fonte não, da placa. Que todo mundo que está em paralelo ali, que está recebendo a mesma tensão, vai ficar com 0 volt, vai anular o funcionamento. O que você tem que fazer? Você precisa, mediante um não funcionamento da placa, você precisa localizar o curto, localizar o componente em curto. E aí que entram as diversas maneiras de você localizar o curto-circuito na placa. Você pode localizar curto-circuito pelo método térmico. Então, você pode usar uma câmera térmica, você pode usar um spray congelante, você pode usar o breu. Você pode usar o multímetro de bancada. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o multímetro de bancada DM858 da Rigol. Com ele, você consegue localizar curto direto sem método Kelvin. Por quê? Por causa da precisão brutal aqui. Ele vai mostrar 5 casas aqui, depois da vírgula para você. Então, você consegue, com ele, localizar o curto-circuito sem energizar a placa, inclusive, sem método Kelvin. Mas a gente tem que mostrar aqui para vocês, o que se encaixa para a maioria das pessoas. Então, o que um técnico, para você que quer fazer reparo em placa, para você que quer arrumar circuitos eletrônicos, para você que quer ser um reparador, o que você precisa? Você precisa ter pelo menos uma fontezinha ajustável com controle de corrente e pelo menos um multímetro para começar. Então você tem que ter uma fontezinha ajustável com controle de corrente de curto e você precisa de um multímetro. E ainda, se você vai começar, quer gastar pouco, multímetro amarelinho, que é exatamente o multímetro
que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Olha lá. Com qual multímetro que o professor Rodolfo ensinou nessa aula aqui dentro da plataforma do curso, no método Kelvin, localizar o curto? Eu mostrei com o amarelinho. Por que eu mostrei com o amarelinho? Com o amarelinho você vai gastar aí R$40 e você já vai conseguir arrumar suas placas eletrônicas, entende, gente? Entendeu? Então, gastando pouco, você já acha o curto na placa. O que é muito, muito, muito importante, tá? Bom, a partir disso, gente, o que o professor Rodolfo vai mostrar para vocês agora aqui, ó? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o bônus do método Kelvin, tá lá na plataforma para vocês assistirem, ó. Vamos aqui na aula da... Aqui a aula... Multímetro de bancada, beleza. Aqui, ó. Aula 30 do bônus 4, tá? Beleza? Ó. Gente, nós temos a fonte de bancada da Rigol. Beleza? A DP831A da Rigol, tá? E aqui, qual que é a parada, gente? Que é muito importante. Para você localizar o curto-circuito, para você aplicar o Kelvin, o método Kelvin é o método 4 pontas, tá? 4 pontas. Por que o método Kelvin é Kelvin 4 pontas? Porque duas pontas vêm da fonte de tensão e duas pontas vêm do multímetro. Você nada mais faz do que pega o positivo da saída da fonte, que vai energizar a placa, liga no positivo do multímetro, na ponta vermelha do multímetro, na escala de tensão elétrica contínua. Pega o negativo da fonte, liga no negativo do seu multímetro. E aí forma as 4 pontas. Das 4, negativo da fonte com negativo do multímetro, juntou, virou uma só. Positivo do multímetro com positivo da fonte, virou uma só. E aí das 4 pontas virou 2. Por isso que é método Kelvin 4 pontas, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos para cima. Ó. E aí, gente, aqui, ó, o que é importante você fazer? Como é que você vai ajustar a sua fonte de alimentação? Como que você vai ajustar a sua fonte de alimentação para aplicar o método Kelvin? E isso aqui é um critério muito importante. Isso aqui é um critério muito, muito, muito importante. A tensão da fonte no método Kelvin 4 pontas tem que ser menor do que a tensão que os CIs capacitores ali suportam. Então, eu vou te dar um exemplo. Então, os CIs aqui dessa placa estão trabalhando com quanto? Estão trabalhando com 5 volts. Você não pode aplicar um método Kelvin, nesse caso, com 12 volts, com 15 volts, com 24 volts. Não faz sentido. Porque se você aplica essa tensão no CI, na hora de testar com o método Kelvin, e o defeito some, um CI que era para trabalhar com 5, se você está no método Kelvin com 15, você vai pegar o 15 volts e jogar no CI que trabalha com 5, e você, por não se atentar a isso, queimou o CI na placa no método Kelvin 4 pontas. Ou seja, era para você achar o problema e você queimou o componente na placa. Então, anota isso aqui para mim no campo de comentários. A tensão da fonte no método Kelvin 4 pontas tem que ser menor do que o limite de tensão ali do circuito. Tem que ser menor do que o limite de tensão ali do circuito. Então, se você descobriu que ali a malha vai trabalhar com 5, coloca o Kelvin com 4 volts. 4,5 no máximo. 3,8 volts, tá tudo bem. Vai funcionar. Vai dar certo. O que não pode é passar de 5. Professor, posso pôr 5? Pode. Tá tudo bem, pode pôr 5 volts, não vai ter problema nenhum. O que não pode é passar de 5. Se você está testando numa malha que ali trabalha com 3,3 volts, 3,3 volts, a tensão do método Kelvin não pode passar de 3,3 volts. Porque senão corre o risco de você queimar acidentalmente ali
o sistema. É por isso que antes de fazer o método Kelvin, testar a placa com o método Kelvin 4 pontas, você tem que saber quantos volts máximos podem ser colocados ali. Como é que você sabe disso? Segue a trilha da placa, vê de onde está vindo a tensão, ou baixa o datasheet também do componente eletrônico. Isso é muito importante, tá? Beleza? Então, no nosso caso aqui, gente, ó, a gente pegou aqui a fonte da Rigol. Vamos usar aqui uma fonte só. Fechou? Beleza? Ó. Legal? E aí, qual que é a parada? Ó, a parada é a seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A tensão real dessa placa de alimentação não era 5, tá? Era 6 volts, tá, gente? Beleza? Por isso que eu coloquei 6 volts aqui na fonte, tá bom? Porque daí, para chegar a virar 5, a tensão ela passa por um dispositivo de proteção, né, o diodos, que daí tem queda de tensão. Por isso que tá 6 volts aqui na fonte, tá? O 6 passando pela proteção vai virar 5 volts, tá bom? Beleza? Ó. Então, 5 volts, belezinha. E aí, esse 5 volts aqui, a gente vai colocar uma corrente no método Kelvin. Muitas pessoas me perguntam isso. Professor, a tensão ali vai ser menor ou no máximo igual ao que vai ficar nos componentes. E a corrente elétrica? A corrente elétrica pode ser 0,1 ampere, 0,2 ampere, 0,5 ampere. No máximo, tá? Meio ampere está muito mais do que suficiente. E vocês já vão entender qual que vai ser a função desse meio ampere aqui, tá bom? Beleza? Bom, aí o que você faz, gente? O que você vai fazer? Ajustou a tensão da fonte. Você vai ajustar a corrente máxima de curto ali, que ela vai permitir. Tá bom? Essa corrente de curto, ela vai circular pela placa eletrônica quando ela está em curto. Quando realmente tem componentes com defeito, que é o que a gente vai testar com o método Kelvin 4 pontos, tá? Beleza? Então, se você encostar, quando você limita a corrente da fonte em 0,5, quando você encosta uma ponta na outra, positivo e negativo, zera a tensão por causa do curto e vai circular ali pelo circuito a corrente de curto máxima que você limitou, tá bom? E é isso que eu estou mostrando aqui agora para vocês, ó. Olha lá, ó. Quando pega o positivo, ó, e junta com o negativo, estão vendo aqui, ó? Quando você pega o positivo e junta com o negativo, qual que é a corrente que circulou aqui na fonte, ó? 0,5 ampere, que é o meio ampere, que foi a corrente de curto-circuito que eu configurei na fonte. Tá bom? Beleza? E aí, automaticamente, então, você entende que toda vez que alimentar a placa zerar a tensão e ficar a corrente no máximo, existe um componente em curto-circuito, existe um defeito lá na placa eletrônica, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, para montar o Kelvin 4 pontas, o que você faz agora? Olha lá, ó. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Você pega o positivo da fonte, liga no positivo do multímetro na escala de tensão, negativo da fonte, negativo do multímetro na escala de tensão. Quantos volts mostrou aqui no multímetro? 6 volts. Por quê? Porque a tensão que está mandando na fonte. Ó. Se a fonte está mandando 6 volts, vai chegar a 6 volts lá no multímetro. Perfeito? Tranquilo? E aí, agora vem uma explicação muito massa, uma explicação muito importante. O circuito, a fonte zera a tensão e a corrente que vai circular é a máxima programada. Isso é muito importante, tá? O que acontece, gente? O que acontece quando você fixa a corrente que vai circular? Fixa a corrente que vai circular por um curto, tá bom? Vamos lá, ó. Compartilhar aqui com vocês, ó. Vamos lá? Então, você já entendeu, nesse caso, que se tem curto-circuito na saída da fonte, a tensão será quase 0 volt e a corrente será fixada em meio ampere. Por que é o meio ampere? Porque é o que você configurou. Se você tivesse configurado 0,1 ampere na fonte, tá tudo bem. Se tem um curto, só circula 0,1. Por que isso é importante? Porque é importante a fonte ser fixada numa corrente de curto, limitada. Porque se não tem limitação de corrente no curto, a corrente tende ao máximo, o CI explode, a placa explode, a trilha da placa explode.
É por isso que tem um monte de trilha em placa, que dá curto na placa, que explode, que estoura. Porque naquele caso não tinha uma limitação da corrente de curto. É por isso que você pega placa de fonte chaveada, pega placa de tudo quanto é coisa, e você olha na placa, tem ali trilha estourada, o que aconteceu ali? Teve um curto-circuito, mas não teve limitação de corrente, a trilha explode porque o efeito Joule, o efeito do aquecimento ali foi muito grande, tá bom? Com a fonte regulada, ajustável, você limita a corrente de curto e aí fica tudo sob controle, tá? Então, se tem curto-circuito na saída da fonte, a tensão será quase zero e a corrente será fixada em 0,5 A. E agora que vem a questão. Olha lá. Se tem um curto-circuito na placa, qual que é a corrente elétrica, gente? Que a fonte vai limitar. Não é 0,5 A? Olha aí que legal. Ó. V é R vezes I. V é R vezes I. V é R vezes I. Se tem um curto na placa, a fonte vai limitar em qualquer caso de curto 0,5. Então isso aqui traz algo legal pra gente. Por quê? Ó, vamos fazer cálculos bem básicos aqui, ó. Ó. Vamos trabalhar aqui com assim, ó. Só para vocês entenderem, tá? O que eu quero dizer, ó. Vamos supor que, num determinado caso, uma resistência é de 1 ohm. 1 ohm. E vai circular, assim, gente, só para vocês entenderem mesmo, tá? 0,5 ampere. No outro caso, é 0,5 ohm. E a corrente que vai circular é 0,5 ampere. E no outro caso, é 0,25 ohm vezes 0,5 ampere. E no outro caso, você tem 0,1 ohm vezes 0,5 ampere. Vamos fazer esses cálculos super rapidinho aqui comigo? A fonte fixa em 0,5 ampere. Qual que vai ser a tensão que vai exibir no multímetro? V é R vezes I. 1 ohm vezes 0,5 ampere. 1 vezes 0,5, 0,5 volt. Beleza. Tá, mas e se a resistência diminui? A resistência de curto é mais baixa. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Correto, gente? 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, 0,25 volt. Se a resistência baixa para 0,25, 0,25 vezes 0,5 dá 0,125 volt. A corrente que circula pelo curto está sendo a mesma. Ó, você já vai entender porque eu estou falando isso. A corrente que está circulando pelo curto é a mesma. O que está variando? O ponto de resistência que está pegando, tá? Então, 0,25 vezes 0,5, 0,125. E para fechar, pegou uma resistência muito próxima a zero. 0,1 vezes 0,5 ampere, 0,05 volt. O que você entende, gente? Então, o que a gente tem que entender com esse cálculo simples que eu mostrei aqui para vocês? Se no Kelvin 4 pontas você fixa a corrente de curto, 0,5, quanto mais perto do curto-circuito você está na placa, no seu teste, menor é o trajeto que a corrente elétrica vai passar. Se é menor o trajeto, se está mais pertinho do curto, está medindo no curto, o 0,5 vai passar exatamente no curto, que é a resistência tendendo a zero. Se a corrente de curto passa exatamente lá na resistência, que é o 0,1, por exemplo, qual que é a tensão que vai exibir no multímetro? 0,05. Se você mede num outro ponto na placa, que não é o curto, o que vai acontecer? A corrente elétrica de 0,5 vai ter que percorrer um caminho na placa para daí passar pelo curto, para daí voltar para o multímetro ali e para a fonte.
Se o caminho que a corrente de curto está circulando aumentou, quanto maior o comprimento do cobre na placa, quanto mais cobre, quanto mais trilha, maior é a resistência. Então, se maior for a resistência, o que vai acontecer? Essa mesma simulação que a gente está fazendo aqui, ó. Você saiu exatamente do ponto em curto para um ponto mais distante. O que aconteceu com a tensão exibida no multímetro? Subiu, 0,125. Aí o que aconteceu? Você mediu num ponto mais distante do curto ainda. Mais distante do curto. Se você mede num outro CI, na placa eletrônica que está mais distante do curto, mediu nele ali, injetou a tensão com o método Kelvin. Positivo no positivo, negativo no negativo. A corrente vai circular ali pelo CI? Não, ela vai passar pelo curto. Então ela vai, passa por um monte de trilha, pega um monte de resistência da trilha até chegar no curto e voltar para a fonte. Então, quanto maior é o caminho, quanto mais distante do curto, maior é a resistência. O que vai acontecer aqui? Ó? Saiu de 0,25 no teste para 0,5 ohms. Aumentou a resistência do trajeto que está circulando a corrente de curto. 0,5 vezes aqui, opa, aumentou a tensão. Aí você mediu num ponto que está mais longe do curto ainda, num outro CI que não está queimado, não tem nada a ver. E está lá longe do curto na placa. E aí você mede nele. Está mais longe ainda, maior é o caminho que a corrente vai ter que passar, vai dar uma voltona na placa até passar pelo curto, até voltar para a fonte e aumentou a resistência. Aumentou a resistência das trilhas da placa, a corrente de curto. E aí o 0,5 vezes 1 ohm deu 0,5 volts. Então, o que você entende nesse momento? Que para você, aplicando o método Kelvin 4 pontas na placa eletrônica, achar o curto, qual que é a regra, gente? Qual que é a regra? Quanto mais perto do curto-circuito você está, quanto mais perto do curto, menor vai ser a tensão exibida no multímetro. Quanto mais perto do curto-circuito você está, menor será a tensão exibida no multímetro. Por quê? Porque menor é a resistência que está pegando ali na corrente de curto. Então, quanto mais certeiro você está, menor vai ser a tensão exibida no multímetro. E fim de papo. E aí você vai mudando onde você vai estar aplicando ali a corrente de curto na placa. Se vai subindo a tensão, você está mais perto ou mais longe do curto. Se está subindo a tensão no teste, você está mais longe do curto. Se está mudando o teste, está diminuindo a tensão, você está cada vez mais próximo do componente em curto, que é a real maçã podre eletrônica da placa. E agora é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Com muito amor e carinho. Muito amor e carinho. Vamos para cima, ó. Vamos lá? Plataforma aqui para vocês. Vamos que vamos. Vamos lá, ó. Beleza? Aqui eu fiz um teste com estanho, tá? Esse teste com estanho aqui é muito massa também. Vou mostrar aqui para vocês, vale a pena, tá? Ó. Olha só, gente. Prestem muita atenção aqui, tá? Nesse teste aqui que eu estou fazendo com estanho, eu peguei o positivo da fonte, liguei no positivo do multímetro, negativo da fonte no negativo do multímetro amarelinho, tá? E peguei um fio de solda, gente, e coloquei na mesa. Porque se eu pego o fio de solda e coloco entre o positivo e o negativo, eu estou colocando em curto, concorda comigo? Olha lá. Beleza? E aí, o que eu faço no final das contas? Ó, olha lá. Ó. Eu pego o positivo, ligo num ponto, numa extremidade do fio de solda, e pego o negativo e ligo lá na outra extremidade do fio de solda. Olha lá. Ó. Coloco o multímetro daí na medição de milivolts, tá, gente? Milivolts. Milivolts, ó. No comprimento total do fio de solda, se você aplica o Kelvin, tá pegando a resistência total do fio. Deu 15 milivolts. Se você vai encurtando, ó, diminuiu para 10. Mais próximo do curto ainda. De 10, baixou para 7, 6 milivolts. Mais pertinho ainda, 5 milivolts. Olha lá, ó. Olha lá. Então, o que está acontecendo aqui? Independente do ponto que está sendo medido,
A corrente que está saindo da fonte é 0,5 ampere. O que está variando aqui? Ó? A resistência do curto. A resistência da malha em curto. E aí, quanto mais próximo do curto-circuito você está, quanto mais próximo o positivo do negativo está, menor vai ser a tensão exibida no multímetro, o que indica para você que você está mais próximo do curto-circuito na placa eletrônica. E esse é o famoso método Kelvin 4 pontos. Esse é o famoso método Kelvin 4 pontos. E agora vamos aplicar o método Kelvin aqui no CIs para a galera ver, né? Que é sacanagem. É sacanagem eu dar esse puta aulão aqui e não mostrar na prática do CI. Vamos lá, ó. Ah, tá louco? Diretamente positivo no positivo. Gente, aí, sem áudio duplicado, beleza. Olha lá que massa, tá? Vou colocar aqui na velocidade vezes 2, tá bom? Ó. Então, vamos começar agora a aplicar o método Kelvin 4 pontos na prática. Vamos lá, ó. Quando você for colocar o positivo em cima do CI e o negativo em cima do CI, não pode inverter a polaridade, tá, gente? Não pode inverter a polaridade, por favor. Não pode inverter a polaridade. Porque se você inverter a polaridade, pode você queimar a placa eletrônica usando o método Kelvin, tá? Por favor. Beleza? Vamos lá, ó. Então, multímetro. Vamos que vamos, ó. Ó. Então tem 6 CIs, tá bom? Vamos ver qual CI está em curto? Vamos lá, ó. Teste, então, do primeiro CI. Positivo no pino 16, negativo no pino 8, ó. Fica ligado no que vai mostrar no multímetro. Quanto que marcou em milivolts, gente? 66 milivolts. Beleza, primeira referência. 66 milivolts. Primeira tensão. Vamos para o próximo circuito integrado. Vamos lá, para poder comparar, ó. Beleza? Negativo, pino 8. Positivo, pino 16, lá em cima. Qual que foi a tensão do segundo CI? 68 milivolts, 64 milivolts. Opa, baixou um pouquinho a tensão. Beleza. O que é importante? Abaixou a tensão? Opa, baixou. Então você está mais próximo ou mais longe do curto? Mais próximo do curto, cada vez mais próximo. Vamos lá. Vamos medir no próximo CI. Vamos para cima. Terceiro CI da esquerda para a direita. E olha lá, gente, olha o que aconteceu. Isso é muito importante, ó. Olha lá no terceiro CI o que aconteceu. 22 milivolts. 22 milivolts. Baixou bruscamente de 60 e pouco para 22. Então estamos mais próximo do curto ou mais longe do curto? Mais próximo do curto-circuito. Então, por enquanto, qual CI que está queimado de todos ali? É o primeiro, o segundo ou o terceiro? Opa, terceiro da esquerda para a direita. Terceiro CI da esquerda para a direita, olha lá. 20 e poucos milivolts. Já baixou até mais agora nessa outra medição. Ó. 15 milivolts. Ó. Vamos para o próximo. Olha lá. Vamos lá. Olha lá, o próximo CI, 43 milivolts. Próximo CI, 50 milivolts. Então, concluímos que qual é o CI que está queimado, gente? Pelo método Kelvin 4 pontos. Qual que eu sei que está queimado? É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto CI? Da esquerda para a direita. É o terceiro, né, gente? Então, o CI número 3 está queimado e é a maçã podre eletrônica da placa. Tá aí, ó. O CI número 3 está queimado e é a maçã podre eletrônica da placa. E é isso, gente. Como é que a gente descobriu isso aí? Com o método Kelvin 4 pontos. Aí, então, por que isso é muito importante, pessoal? Imagina você com uma placa com
10 CI. Se você tiver que tirar um por um, tira o CI da placa. Puta, tem curto ainda? Puta, ainda tem curto. Tira o outro da placa. Tem curto ainda? Puta, ainda tem curto na placa. Tira o outro da placa. Tem curto ainda? Tem curto na placa. Meu Deus do céu. Se você tiver que tirar um monte de CI da placa para achar o real curto-circuito da placa, qual é o risco que você corre? Você pode danificar a placa, pode levantar a trilha da placa, pode estufar a placa com o ar quente que você está colocando. Você pode danificar o sistema eletrônico pelo método da tentativa e erro. Então, o que você tem que ser? Você tem que ser assertivo, você tem que ser certeiro. Agora, como é que você consegue fazer isso? Com método Kelvin 4 pontos. E onde que a gente ensina o método Kelvin 4 pontos para vocês, gente? Plataforma do curso de Eletrônica Fácil. Então, se você quer ser fera na eletrônica, quer aprender eletrônica partindo do zero, é lógico que, gente, a gente está falando aqui, às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, mas eu não entendi muita coisa, eu sou iniciante ainda. Por quê? Porque você tem que pegar o início da jornada. Você vai começar onde? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5. Você vai criando base, vai criando alicerce, vai aprendendo do zero. Você que vai entrar para o curso de Eletrônica Fácil, vai aprender eletrônica do zero. Aprende eletrônica do zero, vai evoluindo, vai crescendo, vai aprendendo sobre componentes eletrônicos, multímetro, osciloscópio, fonte de alimentação, soldagem eletrônica, até chegar lá no final. É por isso que o Kelvin é o último módulo e não o primeiro. Porque daí você vai estar totalmente preparado para entender 100% do que eu falei aqui e aplicar em qualquer placa eletrônica do seu dia a dia. E fim de papo. E aí eu pergunto para você, quem gostou dessa aula aqui? Coloca eu curti, professor. Quero só ver quem vai anotar aí, ó. Anota aí, eu curti, professor. Anota aí para mim no campo de comentários. Eu curti, professor. Então, bora buscar a faixa preta do absoluto zero rumo à faixa preta, família Eletrônica Fácil, presente especial para você que chegou até este momento nesta live espetacular do professor Rodolfo, tá? Para aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, para você desbravar as placas com segurança, com confiança, para que você possa acabar com aquele sentimento que a eletrônica não é para você, que você não consegue arrumar nada, que a eletrônica é muito difícil, é complicado, que achar os defeitos é impossível, que trabalhar com placas, componentes, multímetro, osciloscópio é para pessoas fora do... Para com isso. Primeiro, vem aprender eletrônica com a gente do zero rumo à faixa preta. Clica aqui no curso de Eletrônica Fácil. Você vai entender aqui que eletrônica é para qualquer pessoa que tenha vontade, que tenha energia positiva, que deseje realizar e conquistar os seus sonhos, independente da idade, independente do sexo. A gente tem aluno de quase 80 anos que são faixa preta. Então, por que não começar a aprender com a gente do zero? Se o risco é zero, eu vou te explicar o porquê que o seu risco é zero, tá? Então faz o seguinte, clica aqui, eu quero ser um faixa preta no mundo da eletrônica, vai digitar aqui o seu nome, o seu melhor e-mail, o seu telefone para fazer a sua inscrição. Clica aqui em enviar, clicou em enviar, já vai cair aqui na página de inscrição do curso de Eletrônica Fácil. E o presente é que você digitando o cupom LIVE100 e clicando em enviar, você ganhará R$100 de desconto hoje até meia-noite para fazer a sua inscrição no treinamento curso de Eletrônica Fácil. Aí você pode fazer seu parcelamento em até 2 vezes no cartão, vai poder fazer no boleto à vista, Pix à vista, no cartão à vista também, beleza? E aí o fato é o seguinte, gente, o seu risco é zero, porque se você se inscrever no curso de Eletrônica Fácil e não gostar, nos primeiros 7 dias a gente devolve 100% do seu dinheiro de volta, palavra do professor Rodolfo. Então se o risco é zero, se você decidir por qualquer motivo nos primeiros 7 dias a gente vai devolver o seu dinheiro, por que não tentar? Por que não arriscar? Por que não começar a correr atrás da realização do seu sonho, não sozinho, mas sim acompanhado da família Eletrônica Fácil? Vamos que vamos! Clica aí, usa o cupom LIVE100, não esquecem, LIVE100 até meia-noite de hoje. Como é que funciona o suporte na plataforma do curso? Vamos lá, ó. Em todos os... Ó. Então, eu tô mostrando aqui para vocês, ó. Em todas as aulas, aqui embaixo, ó, tem o campo de comentários, tá, gente? Tem o campo de comentários, ó. E aqui você vai deixar a sua dúvida e a sua pergunta. E aqui, logo abaixo, a nossa equipe Eletrônica Fácil, eu, professor David, vamos responder de forma top de linha, incrível e sensacional, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o Afrânio comentou aqui, ó.
Ansioso para concluir o curso, como eu gostaria de maratonar, sou biólogo, professor na universidade, beleza, estou fazendo curso primeiramente aqui por hobby e tal, quero consertar meus próprios equipamentos, né? Massa, o David aqui já respondeu, aqui o Darlison aqui respondeu também. E aí, comentou aqui, automaticamente a gente vai respondendo. Toda vez que você fizer uma pergunta na plataforma e você for respondido, é só você clicar aqui no sininho que vão ter todas as notificações. Então, toda vez que você for respondido, clicou aqui no sininho, notificação, clicou, já vai sair a resposta da nossa família do negócio para você. E você ainda recebe a resposta via e-mail também. Tanto aqui no sininho, você consegue enxergar, como via e-mail cadastrado na plataforma. Tá bom? E dúvida colocada é dúvida respondida, pode ter total certeza. Tá bom, Root Game? E detalhe, todo suporte individualizado, tá? Então, todas as perguntas são respondidas, notificadas individualmente lá no sininho e via e-mail também, de forma top de linha. Vai ficar com dúvida zero, Foot Game. Vamos para cima, tá? Clica no link da descrição, comentário fixado. cursoeletronicafácil.com.br. Vamos para cima. Até mais!